Olá, a paz do Senhor para você que clicou nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Em Salmos número 1, a palavra de Deus fala: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Nós estamos aqui na série falando sobre saúde espiritual. E se pensando em saúde espiritual, eu gostaria um pouco hoje de falar sobre o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Eu sei que é muito comum e é muito normal que provavelmente você tenha que frequentar ambientes onde a palavra de Deus não é respeitada. Ambientes onde as pessoas não têm apreço a fazerem aquilo que é agradável a Deus. E quando eu falo isso, eu me refiro a ambientes do tipo reuniões familiares, trabalho, estudo, enfim, são inúmeros os ambientes que nós temos que frequentar e que a gente entende que são ambientes que fazem mal para a nossa vida espiritual. Em cima disso, é muito comum a gente conhecer pessoas, conhecer irmãos de igreja e pessoas que estão ali servindo a Jesus, que acabam se isolando dentro ali de suas casas, e até mesmo alguns que deixam de ter uma vida social porque entendem que isso vai ajudá-los a viver uma vida com mais santidade. Agora, existe um problema muito grande quando a gente decide se isolar do mundo, porque afinal de contas, o mundo é o nosso campo missionário. Se eu não estou no mundo, eu não posso pregar o evangelho ao mundo. Então, o que vemos muitas vezes são pessoas que, na nobre tentativa de viver uma vida em santidade, acabam se isolando de suas famílias, acabam se isolando de um convívio social, mas que também não conseguem, não é? Por conta disso, também não conseguem falar de Jesus para as pessoas ou levar pessoas a Cristo. Agora, como resolver essa questão? É inegável que se nós não tomarmos cuidado com o ambiente ao qual nós estamos ali presentes, inseridos, a gente pode sim ser influenciado por esse ambiente. A gente corre esse risco de ser influenciado por esse ambiente. Todavia, eu gosto muito da oração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, porque ali João escreve a respeito ali da oração, ele narra a oração de Jesus. E na oração, Jesus ele fala ao Pai, dizendo: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Ou seja, Jesus bem sabia que nós estaríamos aqui nessa realidade, estaríamos inseridos em um mundo que é mau. O mundo é definido como um mundo mau pelo próprio Senhor Jesus. Agora, é interessante dizer que Jesus não disse aos seus discípulos para se isolarem do mundo. Jesus não disse a Deus que nos tirasse do mundo, não pediu ao Pai que ele fizesse isso, mas ele disse: eu peço que os livre do mal. Agora, dentro dessa construção aqui desse entendimento, como que nós podemos, como igreja, estarmos presentes no mundo, que é o nosso campo missionário? Jesus ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso inclui o ambiente que você trabalha, isso inclui o ambiente da sua família, isso inclui todos os ambientes possíveis que você frequenta. Como que a gente consegue cumprir essa missão sem se corromper, sem corromper a nossa vida espiritual, sem deixar de ter uma vida em santidade? Dentro desse entendimento, eu gostaria aqui de citar os salmos que a gente leu. Porque Salmos 1, ele fala a respeito da bem-aventurança, e ele começa falando sobre ser bem-aventurado o varão que não segue, não dá ouvidos aos conselhos dos ímpios. Então, entenda uma coisa, há muita diferença entre você estar no ambiente e você fazer o que esse ambiente está falando. Veja bem, uma coisa é eu estar em um lugar, outra coisa é eu fazer o que esse lugar está propondo. Então, o primeiro ponto para que você consiga cumprir uma missão, a missão do Evangelho, de pregar o Evangelho e manter a sua vida em santidade, manter uma vida espiritual saudável, a primeira coisa é
não dê ouvidos aos conselhos dos ímpios. Preste muita atenção com quem e a quem você tem dado ouvidos. Hoje em dia, principalmente com a internet, aqui mesmo no YouTube, é muito comum a gente ter acesso a todo tipo de conteúdo, a todo tipo de pessoa falando aquilo que bem entende, aquilo que acha que é o correto. Mas nós precisamos tomar o cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo e o que isso está fazendo conosco, que tipo de influência isso está fazendo com a gente. O segundo ponto aqui é a respeito de não estarmos no caminho dos pecadores. Uma coisa é eu estar conversando com um pecador, outra coisa é eu estar fazendo o que esse pecador faz. Jesus é o claro exemplo, porque ele estava no meio dos pecadores, ele comia na mesa com os pecadores, ele se assentava, ele dialogava com os pecadores, mas nunca pecou. Há muita diferença entre você estar ali no meio da sua família, onde há pecadores, e você está pecando igual a eles. Nós temos que ter essa clara diferença para que a gente não corra o risco de achar que só de estar ali falando com alguém que está em pecado, eu esteja pecando também. É muito diferente uma coisa da outra, até porque o evangelho é para pecadores e nós temos que pregar para pecadores. O terceiro ponto é a respeito de não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. E aqui eu chamo a atenção para o propósito, ou seja, quando a Bíblia cita que alguém está sentando na roda de escarnecedores, a Bíblia cita alguém que está ali com o propósito de se assentar nesse ambiente onde ele sabe que o resultado não será bom. Então a pergunta que eu faço aqui é: com qual finalidade você está frequentando o ambiente que talvez não é um ambiente bom, mas você está frequentando ele? A pergunta que eu faço é: com qual finalidade? Se a sua resposta for que é para você influenciar esse ambiente, falar de Deus para eles, evangelizar, então eu digo que você está correto. Agora, se a sua finalidade não é essa, ou é alguma coisa não muito clara, eu aconselho você a repensar o porquê você está frequentando esse ambiente. Pense bem, você precisa ter um claro propósito. Por que a igreja está no mundo? Por que Jesus não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo? Porque a igreja tem um propósito, a igreja tem uma missão. Tem muitas pessoas que acabam brincando de frequentar lugares sem propósito, sem missão, e acabam caindo ali em laços. É muito perigoso você estar num ambiente sem saber o porquê você está ali. Você precisa saber exatamente o que você está fazendo. Você precisa estar debaixo da direção do Espírito Santo. Agora, junto com tudo isso, eu finalizo falando que nós não podemos nos esquecer a respeito da importância da meditação na palavra de Deus. Porque se a voz de Deus for mais presente e mais forte dentro de nós do que as vozes à nossa volta, então a gente vai fazer aquilo que Deus quer. O grande problema é que muitas pessoas estão vivendo as suas vidas, estão vivendo por esse mundo desabastecidas da palavra de Deus, vazias da palavra de Deus. São pessoas que não passam tempo com a Bíblia, não passam tempo com a palavra de Deus. E quando eu vou a esse mundo, quando eu vivo a minha vida nesse mundo que é mau, sem ter dentro de mim essa palavra de Deus sendo aqui ecoada no meu coração, então eu vou facilmente ser influenciado pelo ambiente que eu vivo. Agora, se eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, se eu medito nessa palavra dia e noite, se eu me alimento dessa palavra dia e noite, não importa o lugar onde eu estou, porque dentro de mim há a palavra de Deus falando mais forte do que tudo. Você precisa ser fortalecido, abastecido pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você se tornará uma presa muito fácil para esse mundo. Certamente você será facilmente influenciado por esse mundo se você não tiver a palavra de Deus dentro de você. Bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que está sendo influenciado pela palavra de Deus o tempo todo. E quando nós estamos meditando na palavra de Deus e sendo influenciados por essa palavra, nada mais pode nos influenciar.
Então, dentro de tudo isso, você precisa não se isolar, não se esconder do mundo, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio da verdade de Deus dentro de você, porque daí não importa onde você está, você sempre será influenciado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um vídeo da série Saúde Espiritual. Se esse vídeo falou com você, abençoou sua vida, eu quero pedir gentilmente, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, com os grupos de WhatsApp, grupos da igreja, grupos da oração. Compartilhe nas suas redes sociais também. Deixa aqui o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui nesse canal. Ativa o sininho também para você não perder nada que a gente está postando aqui. Todas as semanas estamos aqui postando vídeos como esse que falam com você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Júnior Figueira. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.